direto do Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Roche. E eu sou o Berg. E como nossos convidados, hoje nós temos... Salve Pode Deixarianos! Aqui quem fala é Diego Mendes, do Brothers Cast, invadindo o programa alheio. E também nós temos... Olá pessoal, eu sou a Ellie. Também posso dizer que eu sou do Brothers Cast, apesar de só ter participado de 2 episódios lá por enquanto. E é isso aí, vamos podcastear. Ela não quis falar, ela é do Sisters Cast. Sisters Cast. Não, ela é do Brothers Cast. A nossa saudação fala saudações Brothers and Sisters. E ela é a nossa embaixatriz, a nossa rainha. Oh, uau! Olha aí, tá vendo só? Nosso primeiro crossover, cara. Isso aqui é uma coisa mágica. Em 5 anos de programa, primeira vez que a gente faz um crossover com outro podcast. Obrigada. Muito obrigada. Bem-vindos mesmo. Interdimensional. E esses dois estão com a gente aqui para fechar o último episódio dessa série do podcast É Delas. Apesar de que hoje, por alguma razão, temos em maioria masculina, mas a Ellen tá aqui para poder mostrar que o podcast é delas, não importa se elas estão em minoria ou não. Tô aqui. A gente tá aqui para poder discutir o tema desse programa, que hoje vai ser igualdade de gênero em uma sociedade multicultural, que poderia muito bem ser tese de doutorado de algum curso de humanas por aí. A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá Agora. São eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio, e esse projeto continua funcionando. A gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances. Energia Finances, que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido do universo. Se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro viagem, porque você não quer ficar sujeito às intempéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou com uma gastrite ou uma gastroenterite. Economizando palito. Exato. Economizando palito é bom. Faz tempo que eu não uso esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino, da Active Exams. Você tá pensando em fazer um exame de certificação em inglês, seja o IELTS ou o TOEFL ou o SOAP People, whatever, você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar e contar com o apoio de quem realmente entende essa palavra. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. A Soraya é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do listening, do writing, ou do speaking, ou telepathy, ou transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês Agora. É isso aí, Aprender Francês Agora. Ainda, eu ia dizer de férias, mas a gente não está de férias, não, trabalhando. Estamos trabalhando no site, trabalhando nas novidades que a gente quer trazer. O livro está aí disponível, quem quiser é só baixar, se inscreve lá no site, pede pra gente que a gente manda para você e visite os nossas redes sociais. Se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site, a gente tá lá, tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante conteúdo para você começar a aprender francês já. Então, www.aprenderfrancesagora.com, ou se você for no Facebook, Aprender Francês Agora, ou no YouTube, Aprender Francês Agora, nosso canal lá. Assina e fica por dentro, vale a pena. É isso aí. E se você quiser conhecer outros parceiros do Canadá Agora, acesse agora canadagora.com/serviços, que você conhece esse e muitos outros serviços que vão lhe atender muito bem.
programa de hoje, vamos falar sobre igualdade de gênero em uma sociedade multicultural. Por que igualdade de gênero? Bom, porque a gente está falando do mês das mulheres, o mês da representatividade feminina. E é o mês do podcast é delas. E é uma sociedade multicultural, porque obviamente a gente está morando no Canadá, nós 4 moramos aqui no Canadá, e a gente tem vivido dentro desse universo multicultural. O que para mim é muito interessante, porque a gente já veio de um ambiente multicultural e não se dava conta disso às vezes, né? Com certeza. Que é aquela participação fantástica, né? Sim. Muito obrigado. A gente é do Sul, né? E, especialmente em Curitiba, a gente tem lá a comunidade japonesa, a comunidade italiana, a comunidade alemã, a comunidade polonesa, ucraniana. Só esse pouquinho de gente que você consegue encontrar em Curitiba. Isso é uma coisa interessante, porque eu vim do Nordeste lá para nossas bandas, o Massaro também, quando tava no Pará ainda, né, Massaro? Não tinha muito essa coisa de mistura, né? Cara, a única mistura que tinha lá pra Belém era os japa, né? Eu que me incluo. A única mistura que tem lá pro Fortaleza é baião de 2, arroz com feijão e farofa, queijo de coalho. Eu sabia que isso ia dar em comida em algum momento, quando eu vi a palavra mistura. A gordice predomina, não importa onde, né, cara? E você sabe uma coisa que é interessante, que o Berg tocou no assunto, falando que lá pra cima, mais pro norte do Brasil, a gente não tem essa multiculturalidade. E isso tem uma coisa, e isso refletiu que, por incrível que pareça, para os sulinos, o português do Nordeste ele é mais correto que o português falado na região Sul, porque ele tem menos influência das línguas europeias e de tudo que a gente, né, acabou englobando lá para baixo. Você está querendo dizer que o leite quente não está correto? Não, o leite quente está correto. Nós não estamos discutindo a forma de se falar. A gente tá... Nós estamos discutindo se o leite quente não está correto. Ah, não? Como é que fala leite quente? Pronto, danou-se. Leite quente. Ah... Isso, termina com I, né? O cara vem falar da minha picanha e agora fica dizendo que o leite tá certo. Porra! Pela madrugada. Não, mas desculpa, agora falar sério. Você sabe que essa história de multicultural e de multipaís que vocês têm no Sul é interessante, porque, falando sério, lá no Nordeste a gente não tem isso. Eu, quando eu me casei, eu fui passar minha lua de mel no Sul. Fiz uma excursão em que eu desci exatamente em Curitiba e a gente andou por tudo quanto é coisa, entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a gente terminou em Gramado. E em todos esses passeios a gente passou por várias cidadezinhas e assim você vê realmente a influência da cultura alemã, a influência da cultura de outros locais, da holandesa e etc e tal, porque lá em cima a gente só tem Portugal assim e só. E eu acho que de certa forma isso é uma vantagem, porque faz você aprender a viver com gente diferente, sim, né? Porque isso a gente aprendeu aqui como imigrante, quando a gente chegou. Não sei se vocês tivessem sentido menos isso no começo, mas para mim, chegar aqui e conviver numa sociedade em que você tem um chinês, um africano, um árabe, um outro de um outro país, um francês e um inglês, bicho, é meio louco assim. Mas a questão é que a imigração no Brasil, é verdade, a gente tem lá no Sul bastante presença, só que a imigração ela é um pouco mais antiga, né? Então, a maioria é pelo menos neto de imigrante, mas geralmente é bisneto, trineto de imigrante. Acho que aqui no Canadá o negócio é bem mais forte, assim, porque nós somos imigrantes, você convive com outros imigrantes ou filhos de imigrantes, então a cultura está mais forte, assim, né? Então, eu acho que ainda, assim, teve uma diferença, assim, quando a gente veio para cá. Mas assim, em termos de Brasil, eu acho que o Sul ainda tem uma convivência maior, assim, com diferentes culturas, né? E fazendo só uma correção, né? Eu tenho que pedir perdão para os sírios libaneses, porque eles também estão bem fortemente presentes, né, ali na região sul. Tanto que o meu próprio tataravô, não, ele é meu bisavô, ele era avô do meu pai, o avô do meu pai é meu tataravô. Eu me abstenho disso. É trisavô, tataravô,
O vô do seu pai, fica mais fácil. O vô do meu pai, ele veio do Líbano. É do Líbano? Acho que é do Líbano. Ele é árabe. Puta, pronto, terminou de cagar com tudo no final. Você começou dizendo que era sírio-libanês, né? Eu já tentei dar aquela corrigida ali, mas eu nunca sei direito. Eu acho que é libanês. Ainda bem que meu pai não vai ouvir o podcast, então, ele não é dessa geração, então tá tudo bem, eu posso me confundir. Mas sabe o que eu acho? Esse mês inteiro a gente tá falando sobre mulher, sobre direito de mulher e igualdade de direitos e tal. E você não acha... Tem uma coisa que me ocorreu quando eu tava pensando no tempo desse programa, que tem exatamente a ver com esse lance de várias culturas, né? Então, a gente vem de uma cultura que é, digamos assim, historicamente mais patriarcal, né? Então, é mais voltada pra machocracia. Agora, o Canadá tem toda essa questão de igualdade e respeito de direitos, então, e eles respeitam o direito de tudo, né? Pouco importa a tua opção sexual, a tua idade, tua origem, teu gênero, raça interplanetária, whatever, eles estão dizendo, te tratam todo mundo igual. Só que assim como a gente veio de outros lugares onde a tendência a menosprezar a posição da mulher tendia a ser mais presente, tem outras culturas aqui que a gente conhece que hoje, mesmo com o brasileiro, a gente chega a estranhar a forma com que a mulher é tratada. Daí, o que vocês acham que rola quando essa galera chega por aqui? E eu tô citando exatamente situações onde, sei lá, por exemplo, o cara vem de algum país na África onde as mulheres sofrem mutilação sexual, ou então ele vem de algum país no Oriente Médio onde as mulheres são proibidas de sair de casa, e de uma maneira ou de outra eles acabam vindo parar aqui no Canadá. É meio chocante pra mim, pelo menos, foi bem chocante quando eu vi uma mulher numa burca aqui no Canadá, né? Com relação à igualdade do gênero, que é essa busca por direitos iguais, né? Uma igualdade entre os sexos. Quando você vem para um país que ele é aberto, que ele tem esse discurso, né, que todo mundo sabe que o Canadá é um país das pessoas polidas, civilizadas, que estão sempre tentando, né, chegar num acordo e gerar um respeito mútuo, né? Pelo menos é essa a identidade que eu sempre tive, né, que eu via que o Canadá tinha. Então, quando você chega aqui e você dá de cara com uma cultura, eu não posso dizer só árabe, né? Vamos dizer uma cultura, é até complicado você generalizar, né? Porque você vê que em algumas, tanto das culturas africanas quanto das culturas árabes, você tem a influência forte do Islã, mas uma parte do Islã, que é a parte, né, que leva a Sharia, a lei ao pé da letra que eles têm, que acaba trazendo essa divisão no modelo de como homem e mulher tem que se comportar. Daí quando você vem por um país como esse, e você vê que uma cultura que veio, né, de pessoas que vieram dessa cultura para cá, e elas não abraçam esse lado canadense, é um pouquinho chocante. Pensa, puxa, eu tô quase que tendo aqui um encontro com a história. Porque aqui perto de onde a gente mora, a gente tem um centro islâmico, umas 2 quadras daqui. Então você já tem esse choque visual, porque eles não se vestem como a gente, eles têm até um pouco de problema com cachorro. Então quando você está passeando com cachorro, você vê que a galera que frequenta esse centro islâmico, ele muda de calçada, né? E as mulheres sempre estão em burca, né? Então, cobrem... Burca não, elas cobrem existe uma diferença o cabelo. de usar o lenço e a burca, né? Sim, burca sim. mesmo. É tipo aquele véu assim, né? É, um véu, isso. É que eu já vi pessoas com burca aqui, né? Burca, que você não via nada, né? A burca preta ainda, você fica, meu Deus do céu, é um fantasma. É um pouco assustador, É um pouco chocante quando você tem esse tipo de né, esse choque de culturas, né? Você olha assim, uou, estamos aqui no século XXI, estamos num país desenvolvido como o Canadá, que tem, né, esse discurso, e a gente encontra isso. Ainda mais aqui no Canadá, que a maioria das pessoas vem, não sei se dá para dizer a maioria, mas boa parte dos imigrantes que vêm para cá, eles
eles tentam se incluir, né? Eles tentam adquirir os costumes canadenses e essa coisa de ser cortês, segurar a porta e tal. Então, a maioria das pessoas tenta isso, mas sempre tem aqueles que parece que se negam a se amoldar à cultura local, né? Então, é bem como o Diego falou, daí é meio chocante você... Nossa, peraí, você é diferente, você não segurou a porta para mim. e é um pouco chocante mesmo. E com relação, assim, à diferença de mulheres para homens, eu acho que a gente vê principalmente infelizmente, nessas culturas árabes, né? É onde é mais evidente, na verdade, né? É onde é mais evidente, onde você vê bastante, assim, mulher com o carrinho do bebê, né? Você vê que a mulher no meio da tarde, então você imagina que a mulher não trabalha, né? Então, parece que ainda existe, sim, uma coisa bem, bem forte do papel da mulher lá, é muito diferente do que é aqui, né? Mas ainda é um pouco, não sei, eu acho que ainda eles se integram bastante bem com a sociedade, assim, é difícil de dizer a diferença, assim. Engraçado que no Brasil a gente, entre aspas, a gente rotula isso como um machismo, né? Porque tem muito disso. Eu até comentei no programa passado, e foi uma das perguntas que eu fiz ao pessoal lá, se vocês quiserem responder também, a gente pode discutir nesse assunto, que é o fato de você vir do Brasil para cá com esse machismo na cabeça, e quando você chega aqui, você, por força de tudo que acontece em volta, você é meio que obrigado a, teoricamente, se modificar, né? Se adaptar a um novo contexto. Mas a gente vê ainda que tem muito brasileiro mesmo que você percebe que ainda tem aquela coisa de que, sabe, a mulher vai ficar em casa, a mulher vai cuidar de casa, aquelas coisas que parece que a gente está ainda no tempo da minha avó e da minha mãe, sabe, que não evoluiu, porque a nossa geração ela evoluiu um tanto em relação a isso por diversos fatores, mas é esquisito ver ainda isso aqui de um país que a gente considera mais evoluído como o nosso, em termos de cultura, se a gente falar como contrariamente a outros países, outras culturas que são, como a gente estava falando do pessoal árabe agora, que são realmente mais rígidos em relação a isso, e a religião tem um papel importante no caso deles. Na nossa nem é, né? Porque o catolicismo ele não obriga a mulher a ser submissa, né? Sim, na nossa cultura nem é uma questão religiosa, né? É uma questão cultural mesmo, o machismo. Exatamente. É que, às vezes, com relação ao Brasil, fica um pouco difícil a gente até fazer essa separação, né? Porque as culturas que colonizaram boa parte do Sul são culturas católicas, né? Então você vê lá tanto os alemães, quanto os italianos, quanto os poloneses, quanto os ucranianos, você vê essa forte cultura que vem, essa forte tendência católica, e daí quando você retorna mais para a interpretação do cristianismo, interpretando a sociedade judaica como modelo, onde o patriarcado, né, sempre foi uma forma de como a sociedade se estruturou. Então a gente tem como herança esse tipo de comportamento. Então é claro, a gente já tem esses conceitos de patriarcado em estrutura hierárquica de sociedade e de família, daí eu acho que é um pouco mais difícil para navegar, mas a gente não chega também no extremo que é a cultura islâmica, que influenciou, né, boa parte dos árabes e da África. Então eu acho que assim, o nosso machismo em si ele é bem menos radical que o machismo influenciado pelo Islã. Sim, sem dúvida. Mas, por exemplo, quer ver um exemplo, uma coisa que eu percebo ainda muito? Você vai numa festa de aniversário de criança, então tem lá 30, 40 casais e tem aquela patavina de criança. Tem uma certa parte que você vê os pais cuidando, correndo, tentando brincar com os filhos. Mas eu ainda vejo muita gente que é a mulher que corre atrás do sabe? Sim. Do pequeno, e o cara tá lá sentado, conversando, batendo papo com os amigos, sabe? Não tem, assim, não é tão igualitário como a gente pensa que deveria ser, viu? Tu mesmo contaste, né? Há algum tempo atrás, Berger, tu contaste uma experiência que tu tivesse no trabalho de que, eu não lembro direito da história, mas parece que a pessoa que vocês estavam contratando descobriu que a chefe dele, superior dele, era ser uma mulher, e o cara resolveu cair fora da posição? Foi isso aí? Foi quase isso. A
A minha esposa, ela foi se contratada na época pro primeiro emprego dela. E ela como a gente era de informática e ela conseguiu um emprego e eu estava trabalhando num outro local e a empresa que ela entrou era mais interessante, ela quis logo na chegada oferecer o meu currículo para chefe, né, para a pessoa que estava contratando, a mulher de recursos humanos lá. E a mulher de recursos humanos falou assim, olha, não tenha calma, a gente tem que ver primeiro como é que são os brasileiros em termos de cultura, porque a gente teve caso aqui de pessoas eu não lembro se era, cara, eu não lembro, Iugoslávia, sei lá, de um país assim mais longe da gente, que na cultura deles os homens são superiores. E ele foi trabalhar no governo e era uma chefe, era uma mulher chefe. E eles tiveram muito problema porque os caras não aceitavam receber ordem da mulher. Meu chapéu. Caramba. Sabe, o cara não aceitava receber ordem da mulher. E aí a empresa acabou assim, tranquilamente, ela foi retirando essa cultura, essa comunidade da empresa e falou assim, não contratamos mais, porque os caras não aceitam trabalhar. Ele entra na sala, chefe da ordem, o cara não fazia. Por que não? Porque era mulher. É até meio absurdo a gente pensar num esquema desse. Olha que no governo, cara, tá ferrado, porque aqui em Quebec, pelo menos, bicho, não só tem muita mulher, como nos cargos de chefia tem muitas mulheres, muitas mesmo, assim. Eu diria assim, em torno dos departamentos que eu trabalho hoje, na informática, lá no ministério que eu trabalho, cara, eu acho que 70%, 60% talvez são mulheres. Mas é engraçado você falar esse lance, porque em relação a trabalho, no começo do programa eu citei algumas nações africanas que têm uma cultura mais opressora em relação à mulher. Eu conheci uma mulher que ela fazia... as filhas dela faziam karatê onde eu dava aula. E ela veio fugida pra cá. Como é que é o termo? Ela veio refugiada pra cá porque ela era vítima de violência doméstica dentro de casa. Então ela era cega de um olho. De tanto que ela apanhou. Chapéu. Nossa. Então, e tipo assim, ela veio pra cá junto com as duas filhas, fugiu dessa realidade e ela ainda é criticada pela família de ter vindo pra cá e ter deixado o marido, porque ela não deveria ter vindo pra cá e tal. Não, calma que não acaba aí, porque o lance é pior, tipo, eles têm, como toda cultura, né, tem uma comunidade do país dela, que infelizmente eu não vou lembrar em qual país que ela vem. As pessoas da comunidade dela criticam a postura dela aqui, no Canadá. É um troço que, de todas as situações que eu vi acontecendo, essa foi a que me deixou mais estarrecido, assim. Porque não envolve simplesmente a tua discriminação em relação a uma outra pessoa. É uma discriminação com uma situação que você reconhece que tem risco de vida, ou melhor, risco de morte, né? Porque risco de vida ninguém tem. Que tem um risco para a vida da pessoa e mesmo assim as pessoas criticam a postura dela de estar procurando continuar vivendo direito, saca? E aqui, dentro do Canadá. E é absurdo, porque, num país como a gente estava falando no programa anterior, semana passada, você vê mulheres motoristas de ônibus, você vê mulheres dirigindo trator. Eu comentei, né, que eu vi num tratorzão daqueles de limpeza de neve, que é uma coisa que era bem mais típico masculino. E, cara, em tudo quanto é canto, você vê, assim, mulher... Tem muita empresa de reforma de casa que é um casal que faz a reforma, né? Tem o cara, vem a empresa e ele e a esposa, a namorada, não sei. Cara, e os dois trabalham e rebenta a parede e constrói tudo e, sabe? Não é assim, tem muito macho, vamos dizer assim, que não aguenta o tranco, sabe? Que não aguenta trabalhar num trabalho de força, e aqui a mulher não tá nem aí, ela simplesmente escolhe o que ela gosta de fazer e ela segue. Então é um paradoxo muito grande. Eu me pergunto, cara, honestamente, como é que o pessoal dessas outras culturas, eles enxergam essa diferença, sabe? Assim, num caso bem prático, você vai no parque no verão e você tem aquela mulher, como o Diego falou agora há pouco, toda vestida, não exagerar de burca, mas de véu na cabeça e o corpo todo coberto, só vê as mãos, os pés e um pedaço do rosto. E do lado tem a canadense que tá de biquíni, sabe? No geral. A impressão que eu tenho é que essas mulheres, elas nem chegam muito a
não sei, a ficar se comparando, sabe? Ah, olha eu aqui, né, toda coberta, enquanto ela tá ali. Eu não sei, a impressão que me dá às vezes é que elas estão numa realidade tão distante, tão diferente, e elas vieram disso, que quase que, não sei, a gente compara, né? A gente que olha com esse olhar assim, nossa, olha essa mulher, ela, né? Olha ela em relação às outras mulheres, como que ela consegue... Não sei, acho que do ponto de vista delas, a impressão que me dá às vezes é que elas não se comparam assim nesse nível, sabe? Talvez sejam outras questões que, né, é difícil pensar o que elas estão pensando, mas não sei se existe muito essa coisa de se sentir inferior, de se sentir mal. A gente olha assim porque a gente está olhando de fora, né? Mas às vezes eu também gostaria de entender o que se passa na cabeça de uma mulher, né, que tem que vestir uma burca, por exemplo, né? Essa mulher de burca que eu vi, nem a pele da mão ela mostrava, ela usava umas luvas pretas, assim. Então, nenhum pedaço da pele pode ser mostrado em público, né? Já que o tema até desse podcast fala sobre culturas diferentes, eu vou expandir até para a Escandinávia, que eu morei lá há 3 anos na Dinamarca, né? E eu lembrei de 2 histórias que eu vivi lá. A primeira é que eu fiz amizade com uma menina do Irã e ela usava lenço, né? Enquanto ela estava lá, tudo, enfim, bem esquisito, porque agora ela casou, ela não usa mais lenço, eu não entendo exatamente como é que funciona, mas ela usava lenço e a gente acabou ficando bem amiga, tal, e um dia estava eu, ela e mais uma outra menina da Áustria, e a gente começou a conversar e a coisa ficou tão... íntima e tranquila que a gente perguntou para ela a respeito do lenço, né? A gente perguntou assim como que ela se sente, o que para ela representa, e a outra menina até perguntou, ela foi mais ousada e perguntou: você se sente rebaixada de alguma forma, tal? E essa menina do Irã, ela começou a falar sobre usar o lenço como um orgulho, praticamente. Então, ela falou assim que o objetivo do lenço era não mostrar o cabelo, né, o cabelo dela para outros homens. Então, na verdade, ela até poderia tirar o lenço na nossa frente. Inclusive, ela fez isso uma vez que eu fui com ela numa loja provar roupa. Ela pediu para ir lá ver o vestido dela, ela estava sem lenço. Mas porque tem muito a ver com um outro homem, na verdade. Enfim, ela começou a explicar a coisa de uma forma que ela falou que ela é a religião dela, é aquilo que ela acredita, ela não vê problema nenhum, ela não se sente rebaixada por causa disso. Então, é por isso que eu digo, assim, na ótica dessas mulheres, às vezes eu fico curiosa para saber, assim. Mas é claro, né, usar lenço é uma coisa, usar burca eu acho que são 2 mundos bem diferentes, né? O meu ponto é mais porque eu acho que assim, o ser humano, naturalmente, ele se compara, né? A gente se compara. Não diria nem competitivo, mas a gente sempre se compara com todo mundo. Não sei, o mundo ocidental, não sei, talvez a gente seja a nossa cultura, não sei dizer, mas você olha um outro cara, a camisa que tá usando, cara, aquela roupa ficou bem legal nele, talvez eu possa copiar essa ideia, sabe? Você tem um pouco dessa coisa de estar observando pro seu bem mesmo, assim, nada a ver com inveja, nem com coisa, mas para você melhorar, para você se sentir bem. Eu acredito que, na verdade, essa questão, quando a gente compara, né, quando a gente tenta entender o mundo oriental e o mundo ocidental, a gente tem que botar algumas premissas, né, pra gente tentar interpretar melhor. E uma das premissas é cosmovisão, né? A cosmovisão, resumindo, é a forma como você vê a vida, né? Como você vê a criação do universo, modelos de comportamento. A cosmovisão é todos os teus valores e todas as tuas crenças, ela forma uma visão que você tem do mundo e do universo. Então, aqui no Ocidente, a gente tem as bases que a gente trabalha são bases diferentes do Oriente, né? E principalmente você tem a cosmovisão árabe, você tem a cosmovisão oriental japonesa, que é mais semelhante ali com a chinesa. E quando você começa a estudar esses povos que são influenciados, né, pelo Islã, especificamente que a gente está falando, a gente tem que entender que a estrutura social deles, ela é toda baseada na Sharia. Ela é toda baseada
nos escritos que eles têm. Ela, diferente do Ocidente, que a gente o Ocidente é formado, né? O pilar é a cultura cristã judaica, né? A gente tem ali o pilar do cristão judaico, a gente tem ali o direito romano e a gente tem a filosofia grega como as bases culturais do Ocidente. Então a gente tem vários modelos que a gente vai intercalando para interpretar o mundo, enquanto eles têm um modelo sólido e praticamente milenar. Então, quando eles olham pra gente, a impressão que eu tenho é como se eles estão olhando para alienígenas. É isso que eu penso também. Eles têm uma visão assim, olha, infelizmente, vocês alienígenas, vocês não têm a verdade. E a verdade fala que o Criador nos criou dessa forma e que nós temos que nos comportar desse jeito, e quem não se comporta desse jeito precisa se converter. Então a cosmovisão deles, ela é muito preto e branco, entendeu? Enquanto a gente não, a gente tem uma carga cultural gigantesca, e daí a gente começa a fazer como o Berg falou. A gente faz as nossas comparações, né? Não baseadas por inveja, mas a gente vai comparando, e a gente tem esse modelo de sempre comparar. Então, o approach dele para isso é desse jeito, será que se eu fizer isso é melhor? Que legal, ele combinou essa camisa com essa calça e aquele tênis. Que legal, ele lava o carro desse jeito. Então a gente tem essa cosmovisão que ela é mais aberta para a gente estar incluindo novos elementos para nossa vida. Já essa cultura que a gente está falando, eles são bem fechados. Então a impressão que eu tenho é que realmente eles veem a gente como alienígenas. E eu acho que tem uma coisa que facilita muito ainda eles não buscarem nenhuma integração, que são as facilidades que a gente tem no dia de hoje, cara. Então, por exemplo, você chega aqui, digamos, vindo da China, né, que talvez seja a maior etnia que a gente tem por aqui no Canadá ultimamente. Cara, em qualquer cidade que você vai, já existe uma comunidade chinesa. Uhum. Então, dependendo do lugar onde você vai, você não precisa nem sequer aprender a falar francês ou inglês. Você pode viver naquele lugar porque você vai ter escola para os seus filhos, você vai ter advogados, dentistas, médicos e os cambal que são chineses, que falam chinês. E tem mais, você vai poder ter ainda acesso à internet, à televisão e a outros meios de comunicação, todo na sua língua. Ou seja, não mudou nada. Você mudou de país, mas você continua vivendo a sua cultura. É interessante aonde isso vai levar, porque no fim das contas é como... Até muita gente critica, né? Que você acaba tendo comunidades dentro do país, você acaba criando guetos dentro do país, e a tal da miscigenação acaba não acontecendo de vez mesmo. Sim. Muitas vezes você tem que esperar 1-2 gerações para que essa geração conheça mais, comece a se distanciar um pouco mais da sua cultura para perceber que ele está envolto numa sociedade diferente da dele. Senão é o que vai acontecer, como você falou, né? O que pode acontecer também são essas outras sociedades se expandirem tanto que os valores deles acabarem suplantando o resto do país, né? Sim, exatamente. Pessoas. Pode parecer sacanagem, mas já deu o tempo desse programa. E a gente falou pouco de igualdade de gênero. Como sempre. Essa é uma tranqueira. Mas... Isso vai gerar um 5º programa? Isso vai gerar muito mais do que isso, porque isso é o outro motivo que a gente tem um crossover aqui nesse programa. Né, Dieguito? Exatamente. Esse assunto que começa hoje aqui, não pode deixar, ele vai continuar no nosso episódio número X, no Brotherscast, que a gente não faz esse controle, mas se eu não estou enganado, ele vai ser ou o 19º ou o 20º programa, que vai sair em abril, onde aí sim a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão de de igualdade de gênero. E vamos contar com os nossos queridos
participantes do Pode Deixar. E ainda de surpresa eu trarei uma convidada especial que vai falar especificamente sobre, além da igualdade de gênero, também um pouco sobre diversidade, que entra nesse pacote todo de choque de culturas que a gente tem tido muito ultimamente. Nossa, que orgulho. Vai ser bom, hein? Nunca pensei que esse podcast fosse servir pra alguma coisa. Não, vai servir, é um espetáculo. Então, pessoas, a gente vai terminar o programa aqui, primeiramente agradecendo a participação de vocês dois. Opa, eu que agradeço. Nós que agradecemos o convite para esse podcast tão maravilhoso e não humilde como o nosso puxadinho do Brothers Cast, mas... Vai começar. Não puxa. Pena que foi curto, porque o assunto é muito bom, tinha muito o que falar ainda. Eu fiquei umas 4 histórias na minha cabeça aqui, sem contar. Pois é, e eu ia começar a trazer números, que eu adoro trazer números, né? Ia trazer alguns números da igualdade de gênero no Canadá, mas acho que isso vai ficar pro próximo programa. Vou anotar, quando a gente gravar com o Brothercast, eu digo assim, olha, tem que começar com as outras 3 histórias que estão faltando. É verdade. E os números. E os números. E os números. Então, pessoas, muito obrigado de novo pela participação de vocês. Galera, se vocês não assinam o Brothers Cast ainda, façam o favor de ir lá assinar o feed dos caras, que os programas são muito bons. E eles abordam, eles não têm mais essa ditadura dos 30 minutos do Pode Deixar, então eles falam e abordam o assunto com mais qualidade. Se você não tem o endereço do Brothers Cast, procure no seu agregador de podcast, procure pelo Brothers Cast, senão você vê aqui na descrição desse programa, também tem o endereço do site, o endereço dos feeds, o endereço dos programas, se você assinar, seja no iTunes, no seu Android ou o raio que o parta, que eu não sei onde vai escutar esse negócio. E fiquem ligados, porque vocês não querem perder a continuação desse programa, porque vai estar muito massa mesmo. Deu, né? Deu. Chega desse programa, Berg, meu querido? Chega que o Massaro precisa tomar um chá pra recuperar a saúde dele. Eu vou dar morfina direto na garganta hoje à noite pra conseguir dormir. What? Pessoas, muito obrigado novamente pelo programa e vocês continuem com a gente, porque semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar. Falou! Tchau. Tchau. Tchau.